Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nossa live do GT Assistencial. Nós somos da Associação dos Voluntários da Saúde. Aqueles que não nos conhecem, né? Nós somos uma associação formal. Nós temos uma direção executiva, nós temos vários grupos de trabalho. E se gostariam, né, conhecer o nosso trabalho, o Marcelo, que é o nosso querido assessor, vai colocando ali no nosso chat ali os nossos endereços, nossos contatos, para vocês nos conhecerem um pouquinho. Eu sou Ruth Dornelles, sou sublíder do GT Financeiro dos Voluntários da Saúde, e esta noite nós recebemos aqui dois grandes queridos, a Michelle e o Rodrigo, que eles também são voluntários, estão no GT Assistencial, e hoje nós estamos com 17 projetos, 17, e alguns desdobrados ainda, alguns projetos ainda, os hospitais têm desdobramento em vários outros subprojetos ainda dentro, então é muito bacana. Nós estamos com um site que já está na rua, ali vocês podem nos conhecer, quem somos nós, o que nós estamos fazendo, acompanhar nossos eventos, né? E essa é mais uma, né, live que nós compartilhamos esse conhecimento maravilhoso que esses mais de 600 voluntários da saúde e vêm junto conosco aí para a gente estar aprendendo todo dia. Eu aprendo todo dia com essa turma maravilhosa. E hoje, então, nós vamos apresentar as trilhas da liderança, estratégia para resultados, um time de alta performance. Gente, time de alta performance, né? Tempos pós-pandemia aí, nós precisamos reorganizar tanta coisa, né? E os nossos times, né? Quanta coisa ficou para trás, quanta coisa a gente precisa reorganizar, né? E eu apresento para vocês a Michelle Malta, que é membro do GT Assistencial dos Voluntários da Saúde, mestre em Ciências Médicas pela URGS, especialista emocional pela Master Sul e coordenadora de operações do HCOR, Hospital do Coração em São Paulo. E o nosso querido Rodrigo Silva, também membro do GT Assistencial dos Voluntários da Saúde, especialista em gestão da qualidade em saúde, MBA em liderança, gestão de equipes e produtividade. Nossa, tudo maravilhoso, né? E diretor do grupo Fonoclass em São Paulo. Com vocês, essa noite de hoje, o Rodrigo vai compartilhar a nossa apresentação. Nós vamos dar um tempo para os nossos queridos fazerem as suas considerações. E, por favor, coloquem no chat as perguntas, os elogios, as dúvidas, as críticas, e nós vamos, então, ao longo dessa apresentação, nós vamos conversando, e no final a gente abre aí para as perguntas e questionamentos. Bem-vinda, Michelle. Rodrigo pode disponibilizar para nós. Eu vou fechar minha câmera aqui, mas eu estou aqui juntinho com vocês. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui, né, representando o GT Assistencial do Voluntários da Saúde, para que um dos nossos propósitos é o aspecto educacional e que a gente possa aqui contribuir, trocar um pouquinho, né, do que nós aprendemos na prática e realizamos com vocês nessa noite. Então, as perguntas, como a Ruth falou, né, podem ser feitas no chat e a gente vai iniciar, então, a noite de hoje falando como se constrói um time de alta performance, então, para que a gente tenha o equilíbrio entre o aspecto emocional e o aspecto do resultado, né? Então, essa é a nossa proposta. E para formar um time, para pensar num time de alta performance, a gente tem que iniciar pela escolha do time. E muitas vezes na saúde, nós chegamos e o time já está lá. Então, o grande desafio é como colocar a pessoa certa no lugar certo, que passa por entender que são profissionais com diferentes habilidades para atingir um resultado. Então, um grande acerto é a gente pensar que a pessoa fazendo aquela habilidade que ela tem capacidade de desenvolver e, consequentemente,
que ela tenha características, né? E eu trouxe um pouquinho ali 2 testes comportamentais que normalmente são feitos lá no recrutamento e seleção, ou que o próprio líder pode se aprimorar nos aspectos emocionais para poder melhor despertar no seu colaborador aquela motivação intrínseca, aquela alegria pelo seu trabalho. E para isso as pessoas precisam ter autonomia, né? E ter autonomia é compreender que e confiar nas pessoas que trabalham com você. Quem mais entende do processo de trabalho é quem faz, né? Então a liderança tem que manter essa tranquilidade para que as pessoas tenham as ferramentas para esse processo. E aí a gente vem com algumas competências necessárias, né? Eu tenho que ter as habilidades comportamentais, as habilidades técnicas para aquele cargo em que está se pensando dentro do time, o conhecimento e a atitude, né? Por muitas vezes, a atitude é o que faz a diferença para se atingir um resultado. E cada vez mais vem se falando aí nesse mundo bunny, né? Esse aqui, um artigo da Harvard Business Review, que o relacionamento é um fator fundamental. E se relacionar, né, sendo que as pessoas vêm com a sua história, com as suas cargas, é o maior desafio. Então, como compreender que a gente tem a questão do processo a ser tratado com pessoas diferentes dentro de uma cultura institucional? Então, numa equipe de alta performance, a gente pensa em pessoas diferentes, fazendo aquilo que é a sua melhor competência, né, e podendo ter segurança psicológica para que isso aconteça. E como que a gente vai, então, engajar um time, né, que é o outro desafio, né? Quando as pessoas se sentem psicologicamente com segurança, saudáveis, né, nós temos que planejar o desenvolvimento da equipe de acordo com as estratégias da organização. Então, tem uma instituição de saúde aqui, né, muito a nossa experiência em instituições públicas, privadas, em que a gente vê que a estratégia não está bem desdobrada, ou qual caminho se quer seguir. E isso faz uma diferença muito grande para manter a segurança psicológica dos colaboradores na organização. Trazer para a equipe pessoas com visões diferentes. Porque por muitas vezes a gente pensa, olha, vamos trazer pessoas iguais. E aí a diferença é que traz o crescimento, né? E para o gestor saber gerenciar essas diferenças é um papel fundamental. Além dos aspectos comportamentais que são de grande valia e são fundamentais, né, para que a equipe consiga desenvolver as suas habilidades e os seus focos, nós precisamos estabelecer indicadores e processos de avaliação de desempenho objetivos, claros, e trazendo um pouquinho da prática de processos de avaliação, né? Quando a gente trabalha com uma avaliação 360, em que, por exemplo, a gente planeja dentro da instituição que outros players avaliem aquele colaborador, né? Então, dentro do nível de gestão, que não somente o seu gestor direto avalie, mas os gestores de áreas afins, os gestores que interagem com aquela pessoa, né? Podem trazer uma perspectiva e um olhar de como ela está, para não ficar com um viés específico do modelo tradicional que a gente sabe que acontece na maioria das instituições de saúde. Manter um time preparado com objetivos a curto, médio e longo prazo, sem perder o foco. Então, o foco principal tem que ser fazer com que as pessoas estejam tranquilas, seguras, para atingir o resultado. Mas muitas vezes, e a pandemia nos trouxe isso, né? E durante a pandemia eu gerenciava um time assistencial, né? A questão do medo, né, pelas equipes, da questão do medo das mudanças, e todas as instituições tiveram que se reorganizar. E esses objetivos de longo prazo, que antigamente nos planejamentos estratégicos a gente conseguia estabelecer muito bem, hoje muitas vezes eles precisam ser rapidamente delineados as rotas, e não somente na saúde, mas em diferentes empresas. E aí que a gente traz as metodologias ágeis para que a gente possa fazer essa gestão da mudança com mais tranquilidade.
né? Identificar quem são os líderes naturais do grupo, né? E muito se escuta, ser o líder natural não necessariamente é ocupar o posto, né? Ou o cargo específico, né? A diferença entre liderança e gestão. Reconhecer o trabalho em equipe, valorizar as características positivas e sugerir melhorias para os pontos fracos. Por muitas vezes se tem dificuldade de se tocar na dor, mas se a gente não passa por aquele ponto fraco, pela oportunidade de melhoria, não tem como crescer, não tem como crescer como time. Então, é um desafio também engajar essas equipes, liberando a motivação intrínseca de cada um. Porque não é o líder, né, que vai motivar pessoas. Não, cada pessoa tem a sua motivação intrínseca individual. Como é que o líder vai despertar aquele melhor daquele colaborador naquele momento? A gente tem também os aspectos dos times que eu falei para vocês, ágeis, né? E aí, como são as metodologias ágeis, né? E como aplicá-las na saúde? E aqui trazendo um pouquinho para vocês, um pouco da minha experiência de ter aplicado uma metodologia ágil durante a pandemia, né? No redesenho da linha do cuidado baseado em valor, e poder estar tendo a oportunidade de aplicar a metodologia ágil agora, nesse período que a gente já está pós aí o pico da pandemia, né? É trabalhar em equipe, promover encontros produtivos, testar, desenvolver. As equipes ágeis, elas erram e corrigem rápido, elas minimizam riscos, valorizam o aprendizado do time, né? Uma das metodologias ágeis utilizadas é o Scrum, né? O Scrum, ele nos traz uma questão de que não tem, por exemplo, o nome, né, do cargo. Então, dentro de um Scrum, onde você ocupa o cargo de Scrum Master e monta as sprints, eu sou a Michele, independente da posição que eu ocupo, um facilitador para que aquele mini projeto aconteça. Tá? Uma outra metodologia já utilizada, por exemplo, pela Cleveland Clinic dos Estados Unidos, né, que é bastante reconhecida aí por todos, são os OKRs, que são os objetivos e resultados chaves. E nos OKRs, a gente sabe que tudo parece importante, a gente tem que fazer alguma priorização. E aí o OKR nos ajuda a pensar naquilo que realmente precisa ser feito, os esforços em relação às metas e nas questões importantes da organização. Os OKRs, eles são feitos para se adaptarem às circunstâncias. E um OKR, pessoal, tem sempre um objetivo inspiracional, né? A gente fica falando na saúde, muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de ter o pensamento criativo, de utilizar termos não tão metodológicos, historicamente estabelecidos, né? Mas a Google, o LinkedIn, o Spotify, o Twitter, todos estes utilizaram metodologia do OKR. O OKR trabalha com objetivos inspiracionais e acompanha resultados chaves que possam atingir esse objetivo, né? E aí a gente tem exemplos aí como ter o giro de leito mais ágil do que o flash, né? Questões que na saúde a gente muitas vezes não traz à tona esse modelo criativo, que também torna o ambiente um pouco mais leve. No próximo slide eu trago para vocês quais são os superpoderes, então, dos OKRs para que eles aconteçam, né? E aí tem um livro muito interessante que eu indico para vocês, Avalie o que Importa, é o nome do livro, e ele traz esses 4 superpoderes para que aconteça esse desdobramento dos objetivos chaves. O primeiro é foco em compromisso com as prioridades. O segundo é alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe. O terceiro é o acompanhamento das responsabilidades. Então, tem tarefas, tem dados, tem prazos, tem acompanhamento, monitoramento. E o esforço é pelo surpreendente. Normalmente, no OKR, quando se estabelece a meta, se estabelece metas audaciosas, né, com objetivos inspiracionais. É o que muito vem aí para o nosso aprendizado. Como eu trouxe para vocês, a Cleveland Clinic, ela traz, né, os OKRs na área da saúde. E no seu dashboard, os OKRs dos seus CEOs,
né? Eles têm os OKRs de metas estabelecidas e também eles têm as performances por resultados, né? Sejam resultados objetivos, resultados de desfecho ou os resultados de processos, projetos acompanhados. Tá? Aqui um exemplo do Dash da Cleveland. Outra metodologia que a gente já experienciou, em que envolve muito também o colaborador para que se construa um trabalho de time, é a ciência da melhoria, muito aplicada e já aplicada em diferentes projetos no Brasil pelo Instituto for Healthcare Improvement. É o sistema de conhecimento profundo do Deming, né? O Deming sempre nos traz os pilares de ter uma visão sistêmica. Muitas vezes as instituições de saúde, e muito relacionado ao construto do modelo hospitalar, ele é feito por silos, por setores, e a visão sistêmica se perde. E aí se gasta muita energia para pouco resultado, porque a questão é como é que eu olho a visão do sistema. O hospital é um sistema complexo, é um sistema com muitas variáveis, né, em que a gente tem que pensar de uma forma diferente. E essa mudança de mindset, a ciência da melhoria nos traz, com conhecimento profundo e também com dados, entendendo a variação desse sistema, né? Por muitas vezes nós gastamos muito com projetos que são centrados, que são projetos criados em escritórios e que não se desdobram e não refletem a prática operacional. Então, o grande desafio é como é que a gente tem essa visão sistêmica, uma construção do conhecimento e o entendimento desta variação. O IHI também nos traz, e aí um pouquinho do que eu trabalhei nos últimos 2 anos, a psicologia da mudança. Né? É um framework que vocês podem encontrar lá no site do próprio IHI, que já foi traduzido agora, né? Que ele traz aí 5 pilares que a gente pode desenvolver para ativar a mobilização pessoal dos profissionais. E esse é um papel, sim, da liderança que vai construir o time de alta performance, né? Liberar a motivação intrínseca, tocando em fontes de motivação, galvaniza indivíduos e pessoas a se comprometerem com a ação. Mudança dirigida por pessoas em codesenho. Aquelas pessoas mais afetadas para a mudança têm o maior interesse em desenhar um novo sistema, de maneiras que são cheias de significado e viável para eles. Uma das minhas especializações em ciência da melhoria do IHI foi conduzir um projeto baseado no framework da psicologia da mudança e da alegria no trabalho. E quando nós perguntávamos para as equipes o que importa para você, no meio do projeto, uma pergunta para um médico, né? O que importa para você? Não era nada muito espetacular, era uma necessidade humana básica a ser atendida. Olha, no horário que eu estou prescrevendo, eu não gosto que tenha muito barulho, né? E tem uma função específica de uma área que acontece neste horário. E aí era fácil de fazer a mudança. Então, codesenhar é construir junto, construir com quem faz, né? Coproduzir em um relacionamento autêntico. Mudança e coprodução quando as pessoas indagam, ouvem, enxergam e se comprometem umas com as outras. Distribuir o poder. As pessoas podem contribuir com seu único valor para trazer mudanças quando o poder é compartilhado. Adaptar em ação. Agir pode ser uma experiência motivadora para as pessoas aprenderem a repetir para ser efetivo. Então, as pessoas aprendem, erram, aprendem e elas podem fazer novamente. Né? Isso é um mindset, uma mudança de modelo mental para crescimento. Né? E que entra muito, por muitos anos, a área de segurança do paciente, né, nos traz aquela questão do errar é humano, né? E na saúde, como isso é difícil. Então, passa por uma reconstrução do nosso modelo mental de testar mais rápido, que vem de encontro com as metodologias ágeis, de encontro com a ciência da melhoria, que trabalha com testes rápidos, pequenos, para que depois a gente possa evoluir e implementar um projeto. O outro framework que eu trouxe para vocês, o da alegria no trabalho. E durante a pandemia mesmo, em paralelo, eu conduzi o projeto com uma instituição, estava em outra,
E as pessoas diziam, Michele, como é antagônico, né, falar em alegria no trabalho no meio da pandemia? Mas quando a gente fala em alegria no trabalho, nós não estamos falando de festejos, dessas questões. A gente está falando de segurança física e psicológica, significado e propósito. Quando a pessoa entende que ela atinge o resultado final e qual é o seu propósito, fica mais fácil ter alegria no trabalho. Decisão e autonomia. Uma cultura de segurança, uma cultura empática da liderança, promove a decisão e a autonomia, reconhecimento e recompensas, né? Por muitas vezes, para alguma pessoa que tem um modelo de reconhecimento diferente, o fornecer um elogio não é importante, mas para outras sim. Então, compreender como o seu interlocutor se comunica, ele é fundamental. Trabalho em equipe, melhoria constante e o bem-estar e resiliência. E aí a gente muda a forma com que a gente faz o processo de trabalho, né? Perguntando para o colaborador, afinal de contas, o que importa para você? E trazendo um pouquinho aqui que muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente erra. Quando a gente pensou no planejamento do projeto, a gente pensou, olha, vamos colocar, já pensando em ações, né? E a ideia não é essa, é perguntar para as pessoas o que importa para eles. Eu me lembro de relatos da equipe, olha, nós não temos comunicações efetivas entre todos os plantões. E aí a gente instituiu o huddle nas passagens de plantão. Um dos nossos problemas é que o visitante não tem acesso ao seu horário específico, não tem acesso a que momento ele pode entrar naquela UTI neonatal. E aí se colocou um cartaz e isso minimizou, ou fazemos uma apresentação específica. Para que isso fique vivo dentro da unidade, é importante ter uma ferramenta, né? E aí a gente colocou um quadro lá para que demonstrasse os avanços do processo, a ideia de mudança, o reconhecimento com a foto do colaborador de que ele executou aquele trabalho e uma organização de grupos de trabalho e que entre eles mesmos identificaram quem era o líder para desenvolver as ideias de mudança. Fazer esse trabalho em uma unidade específica, por muitas vezes ele é um pouco, tem as suas barreiras a serem enfrentadas, porque por muitos momentos a instituição entende, olha, quem pode falar de uma determinada mudança comigo é somente de gestor para gestor, e tem as alçadas, mas no momento que a gente fornece ideias simples para que o colaborador possa executar e que ele traga essas ideias, ele com certeza se sente parte do processo. E o trabalho final foi uma árvore, né, o qual o colaborador entre colaboradores poderia colocar lá o seu recadinho de elogio, né, e o reconhecimento entre pares e o reconhecimento das próprias lideranças e outras equipes que passavam por aquela área durante aquele processo. E o que é necessário para que a gente sustente os resultados, né? Um projeto, por muitas vezes, ele inicia e quem trabalha com melhoria há algum tempo sabe que muitas vezes ele tem o seu período que precisa sempre ter uma batida, uma constância, para que ele agregue valor para aquele time, né? Tem que ter uma estrutura de gestão que apoia as mudanças, né? E por muitas vezes apoiar as mudanças é tirar as pessoas da zona de conforto, né? E fazer a pergunta certa. Estrutura para garantir que a mudança seja permanente. Então, indicadores, monitoramento. Por muitas vezes a gente descarta uma ideia de mudança, porque nem sempre uma mudança é uma melhoria, né? Mas para que aconteça uma melhoria, a gente precisa ter uma mudança. Um sistema robusto e transparente de feedback. Sentimento compartilhado dos processos que devem ser melhorados. A cultura da melhoria e colaboradores profundamente envolvidos. E um programa de capacitação formal, ensinando por que fazer e como fazer. O Joint Work, né, é uma das maneiras do IHI, né, que acredita que pode melhorar os resultados, né, para tornar aqueles que trabalham na saúde mais felizes, né, porque pessoas felizes cuidam melhor dos nossos pacientes. E quais os fatores que podem contribuir é a psicologia da mudança. A gente, nas lideranças, e a pandemia trouxe o desconhecido, né? Como eu trouxe para vocês.
um fator fundamental para a liderança é a confiança, a tomada de decisões rápidas, a inteligência emocional, o seu gerenciamento emocional do ambiente, porque em diferentes momentos, hoje a gente vive, né, recentemente teve um aumento de casos novamente, veio a Ômicron, e muitas pessoas estão com dificuldade de lidar isso dentro dos ambientes de saúde. E o autoconhecimento, a inteligência emocional, conseguir entender o que é do ambiente, o que é individual, ter uma liderança, né, equilibrada que consiga dar esse suporte, esse apoio, a adaptabilidade, o propósito e o autocuidado. E aí, nessa questão do autocuidado, entra muito a ciência do bem-estar, né? Que durante a pandemia foi fundamental e é fundamental para todo mundo que trabalha numa área tão complexa quanto a saúde. A inteligência emocional, ela descreve a capacidade emocional de uma pessoa de gerenciar os sentimentos, né? E aqui eu trouxe um referencial do Goleman, mas tem inúmeras literaturas aí, agilidade emocional, que nos traz como lidar no dia a dia com esse propósito, né? E como ela é expressa de uma maneira mais apropriada e eficaz. E aí a gente ouve muito falar, né? Como é que a gente entra num estado de flow? E se a gente se perguntar na área da saúde, por muitos momentos, quando a gente está mais na prática assistencial, lá atendendo uma parada cardiorrespiratória, para quem trabalha lá muito na área emergencista ou de terapia intensiva, por exemplo, é um momento em que o indivíduo experimenta uma enorme satisfação, de modo que as atividades são realizadas com mais fluidez. Como é que a gente engaja todo um time de saúde, por exemplo, num atendimento de uma parada cardiorrespiratória? Quando uma pessoa está nesse estado, ela consegue apresentar melhores resultados. Então, se eu estou envolta, estou aqui totalmente presente com vocês, neste momento, fazendo aquilo que eu amo, engajada, eu estou em estado de flow, eu estou em processo criativo. Então, se a pessoa ama mexer com dados, ela está lá olhando números, ela está focada, ela trabalha em controladoria, ela vai estar em estado de flow, imersa naquele momento, naquilo que ele realiza uma tarefa com foco, concentração e segurança. E aí a importância do que nós conversamos lá no início, né? De colocar a pessoa certa no lugar certo. Esse conceito de flow, ele foi desenvolvido por um psicólogo húngaro, que ele identificou razões por trás da felicidade de algumas pessoas logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, pensando um pouco, né, agora com a pandemia a gente teve como se fosse uma guerra, né, pessoal? E aí, como é que a gente coloca as pessoas novamente nesse estado de flow, né? Estar envolvido com cada detalhe das nossas vidas, seja bom ou ruim. E outra questão muito importante é entender como liderança que os aspectos ruins eles vão existir, que as oportunidades de melhoria elas vão existir, mas o que muda é a forma com que nós olhamos para ela e a forma com que nós gerenciamos essas questões, tá? Então esse é fundamental, esse estado de flow para o processo criativo se desenvolver num time de alta performance. Autorrealização, carreira e propósito no trabalho, a gente tem que trazer a questão da agilidade emocional, né? Quando as pessoas estão fora do seu ambiente de trabalho, elas têm que ter um tempo para relaxar, acalmar e viver mais com propósito, né? Um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E a gente sabe que na área da saúde, esse é um desafio, porque quem trabalha em saúde tem um aspecto muito forte do servir, né? Mas servir também pressupõe o autocuidado, servir a si mesmo em primeiro lugar, né? Ter adaptabilidade para as mudanças, identificar qual é o propósito do trabalho, mas quando você conhece a fundo os aspectos e se conecta realmente, né? E o líder demonstra a empatia, o líder também se demonstra vulnerável junto com as suas equipes, quando ele se conecta, ele consegue entender quais são os profissionais que têm mais dificuldade para as mudanças e como que eu posso ajudá-lo, né? Literalmente pegar na mão para que ele possa fazer essa mudança de uma forma mais leve. E aí a motivação intrínseca despertada pelo que importa para você.
Aqui um pouquinho, né, da ciência do bem-estar, o IHI nos traz para promover a saúde mental e a ciência do bem-estar, né? Então, limitar o quantitativo do time, fazer atividades com a equipe, ter ainda, né, momentos e oportunidades de gratidão no dia, de poder falar das experiências negativas e positivas de uma forma segura, né, sem estabelecimento de julgamentos durante aquela fala, né, e o principal nisso, e um exercício que a inteligência emocional nos traz, é quando o interlocutor nos traz a perspectiva dele, né? O Don Barrick, né, o benemérito do IHI, nos fala quando alguém vem pontuar alguma coisa, né, agressivamente, sobre um aspecto, para você, o grande papel é escutar e perceber que tem mais no outro aquilo que lhe falta, né? Então, eu vejo muito mais no outro aquilo que me falta. Então, quando a gente está pontuando e quando reflete, é o que eu preciso me autodesenvolver e trabalhar nesse processo. E aí, algumas recomendações que a Cleveland Clinic fez, né, para suas equipes durante o período da pandemia e que a gente pode replicar, ações simples, que não têm um valor financeiro agregado, então, para as nossas instituições de saúde, muitas vezes, né, ensináveis de serem praticados, né, 1 minutinho de meditação, e aí as pessoas pensam, bom, mas eu não consigo parar, eu não consigo meditar. E, pessoal, meditar é simplesmente, muitas vezes, eu poder inspirar, expirar e estar com a atenção no momento. Ter uma intenção para o dia, né? Dentro aí da formação do especialista emocional, a gente traz uma metodologia do Incantation da Disney, né? Que traz aí quais são as nossas emoções que a gente não quer sentir, quais são as nossas emoções que a gente quer sentir e, principalmente, qual é o nosso propósito do dia. E lembrar isso é fundamental, né? Sair, dar um passeio, se a gente está num ambiente psicologicamente muito pesado, né? Como é que eu troco e faço a mobilização desse processo? Então, eu estou lá numa situação difícil, né? Em pacientes terminais, por exemplo, eu posso estar atendendo aquele paciente, por muitas vezes eu me ausentar rapidamente, né? Comunicar ali a liderança que eu preciso me ausentar, é um momento para restabelecer aquele cuidado, aquele autocuidado, para que se possa manter um equilíbrio emocional. Perca-se em algo que você ama, é o que eu tinha falado para vocês muitas vezes, o estado do flow, né, que é estar em bliss também, que a gente escuta falar, né, encontrar um hobby, uma paixão, um passatempo que se gosta de fazer, né, fora daquele ambiente. E comer com atenção plena, né, cada vez mais para que os profissionais da saúde, e a pandemia trouxe isso abertamente, né, que as pessoas com comorbidades eram mais propensas lá no início, né, a terem maiores complicações. Então, como é que se pratica o autocuidado e a valorização nesse processo? E quando um profissional, né, qual é a segurança psicológica que se tem quando o profissional diz, olha, eu não estou bem hoje, e ele tem a liberdade de muitas vezes ser coberto em sua escala por outro profissional. Então, como é que a liderança maneja e é mais flexível dentro de um sistema bastante tradicional, que é o nosso sistema da saúde? Mas a Cleveland, por exemplo, instalou salas dentro das suas próprias instituições com cromoterapia para que tivesse um momento de descompressão dos seus colaboradores, né? Então, foi uma medida, né, que muito vinculada aos objetivos centrados no colaborador. A bela arte de dizer não, né? Como eu falei para vocês, profissionais da saúde são acostumados a servir. E para algumas pessoas dizer não, muitas vezes, é muito difícil. E aí sacrificam a sua própria saúde por não ter esta habilidade. E também dizer sim para novas experiências, pessoas e habilidades que tornam as coisas mais interessantes. E se abrir para essas novas oportunidades. E aqui eu fecho para vocês, pessoal, com uma fórmula de entrega de valor, com esse conhecimento aí, a gente pôde avançar, né? O que se espera, então, num time de alta performance?
profissionais com habilidades e confiança para o desenvolvimento da sua função, com mais metodologias e objetivos de trabalho com foco e menos cultura punitiva e de comando-controle. E aí, para isso, a gente precisa de uma liderança empática que facilite o processo de desenvolvimento do time e promova um ambiente colaborativo. E para isso, então, eu vou passar para o Rodrigo, que vai falar bastante para vocês sobre a liderança empática. Muito obrigada. Oi, gente. Antes de passar para o Rodrigo, só queria fazer um comentário, que eu estou em estado de flow, com a satisfação muito grande em ouvi-la, e eu gostaria só de fazer um comentário para a gente não perder, é que assim, ó, como é importante ter esse profissional dentro da instituição, que está atento, né? E depois, na sequência, gostaria que tu comentasse conosco, pode ser no final, como é a adesão desses funcionários com algumas coisas que eles não estão acostumados, né? Com meditação, com cromoterapia, com algumas coisas. Então, para não perder o gancho, depois eu quero que tu me comente um pouquinho como é a sensação desses funcionários ao receberem essas novidades. Rodrigo, é contigo. Renato. Obrigado, boa noite a todos. Uma bela apresentação aí da Michele, né? Falou de várias ferramentas, de vários recursos, na realidade, que o líder de saúde deve utilizar para os seus melhores resultados. Mas, dentro disso, eu ainda gostaria de começar a minha fala mostrando a importância dessa liderança empática, dessa facilitação do processo de desenvolvimento, na promoção desse ambiente colaborativo, como uma entrega de valor, que a Michele tanto nos falou muito bem aí nos slides anteriores, né? Então, eu chamo a atenção, por exemplo, dos dados demonstrados por Gallup, numa pesquisa em 2017, que foi realizada levantando alguns motivos de desengajamento dos colaboradores dentro de uma organização. E aí eles levantaram os 4 maiores motivos, né? A falta de reconhecimento e de serem ouvidos, né? O fato de seus superiores ignorarem as suas necessidades e as expectativas apresentadas por eles, né? O pouco diálogo tanto dos seus colegas quanto dos seus líderes diretos, né? E 84% desses colaboradores, eles pediram demissão, relatando que o motivo dessa demissão era esse relacionamento com o seu superior direto. Ainda dentro dessa pesquisa, 85%, em pelo menos uma ocasião, eles se sentiram incapazes de expor sua opinião aos seus chefes, né? Embora eles acreditassem que sua opinião fosse muito importante para a resolução do problema. E somente 3 a cada 10 desses colaboradores se sentiam que suas opiniões eram ouvidas, eram escutadas e contavam dentro das decisões que eram tomadas dentro desse ambiente de trabalho, né? Se esse número de 3 a cada 10 fosse 6 a cada 10, nós reduziríamos em 27% a rotatividade da equipe, reduziria 40% dos incidentes de segurança e aumentaria em 12% de produtividade, né? E aí fica o questionamento: qual organização da saúde hoje em dia não quer aumentar a sua produtividade e reduzir o seu turnover, né? É o sonho de todo líder, principalmente dentro da saúde, que na maioria das organizações tem um turnover considerável, né? Nesse artigo da Harvard Business, eles falam, né, que ao mesmo tempo que as organizações se tornaram mais globais e complexas, o trabalho tem se baseado cada vez mais nas atividades em equipe, nas atividades em grupo, né? Que contratar talentos individuais já não basta, já não é mais o suficiente, né? Eles têm que ser capazes de trabalhar bem juntos. E pensando nesse fazer os diferentes trabalhar juntos, nós pensamos numa liderança empática, numa liderança
efetiva. Gosto muito dessa definição de liderança de Kouzes e Posner, Kouzes e Posner, são os escritores desse livro Desafio da Liderança, onde nesse artigo do Journal Leadership, eles definem a liderança como a capacidade de influenciar as pessoas para que elas lutem por ou pelos objetivos compartilhados, pelos objetivos em comum. Mas, na realidade que nós vivemos hoje, com todos os desafios das organizações de saúde, como nós podemos influenciar pessoas para que trabalhem juntos por objetivos compartilhados? Como influenciar pessoas diferentes, aqui bem representada pelos personagens do filme Divertidamente. Aí, quem não assistiu e quem não conhece o filme, eu recomendo que assista. Então, dentro desse filme, cada personagem desse, ele representa as diferentes emoções, Então, tem a alegria, tem a tristeza, tem o medo, tem o nojo, tem a raiva, cada um com suas características e com suas personalidades. Bem parecido com as nossas equipes dentro das organizações de saúde e também fora dos outros tipos de organização, Cada pessoa com sua característica e sua personalidade. Bom, de fato, para nós influenciarmos pessoas com diferentes características a trabalharem por um bem comum, nós temos que ter consciência de alguns pressupostos da liderança. E o primeiro deles é que a liderança pode ser aprendida. Quando a gente fala isso, parece ser muito claro para algumas pessoas, mas a liderança, como uma habilidade, como qualquer outra, ela pode ser aprendida por diferentes tipos de pessoa. E desenvolver as lideranças nas equipes é fundamental para que se chegue a resultados de alta performance. Outro pressuposto é que não existe liderança sem poder. E aí, quando a gente fala que não existe liderança sem poder, nós tocamos aí num assunto que envolve um preconceito muito comum dentro das equipes de saúde, que é o poder. É muito facilmente confundido com aquele poder autoritário, com aquele poder coercitivo, mas a partir do momento em que você é líder e que você desenvolve a capacidade de liderar dentro da sua equipe, você tem o poder de influenciar. Então, desde da sua primeira decisão, que é ali onde nós temos o poder de decidir, ali na nossa primeira liderança do próprio líder em si mesmo, você exerce o poder. Então, por isso, não existe liderança sem poder. O segundo pressuposto é que nem todos os líderes são chefes. É desejável que todos os chefes sejam bons líderes, mas, em algumas organizações, essa ainda não é uma realidade. Então, nem todos os chefes são bons líderes, mas pode ter certeza que nem todos os líderes são chefes. Isso cria consciência dentro do líder, dentro da equipe de alta performance, em que você tem uma equipe de líderes. Você tem uma equipe em que todo mundo é líder e todo mundo tem o empoderamento de decidir. É claro que, em algumas situações, o líder, perante a equipe, tem que tomar algumas decisões, mas pode ter certeza que dentro da sua equipe de alta performance tem vários líderes. Próximo pressuposto é que não existe liderança sem relacionamento. Isso deveria ser aí não só um pressuposto, como uma regra para todos, Então, sem relacionamento, sem parceria, não existe liderança. E vou ainda além. A partir e através dessas parcerias e desses relacionamentos é que é conquistado e mantido pelo líder essa influência ao qual ele atua dentro da sua equipe. Essa influência ao qual ele precisa dentro da sua equipe para que todos os diferentes
trabalhem por um bem comum. Próximo pressuposto é que existem várias formas de liderar, né? E aí nós precisamos ter em mente que não existe nenhum líder perfeito, né? E isso é difícil. A Michelle falou aí na vulnerabilidade, como é difícil para um líder ser vulnerável e principalmente tocar na sua vulnerabilidade perante a sua equipe, né? Mas, de fato, esse é o pressuposto bem claro. Não existe estilo de liderança perfeito, não existe líder perfeito, existem, sim, várias maneiras de se exercer a liderança, inclusive dependendo do momento, da situação em que nós estamos vivenciando. Em cima disso, Goleman nos coloca 6 estilos de liderança, né? E aí ele fala dos estilos visionário, estilo coaching, afiliativo, democrático, marcador de ritmo e coercitivo, né? Cada um com suas características, cada um com suas particularidades, né? Goleman ele ainda fala que os melhores líderes, os líderes mais efetivos, eles não costumam utilizar um único tipo, um único estilo de liderança, né? Pelo contrário, a eficiência desse líder, a eficiência dessa liderança vem através da capacidade de mudar com flexibilidade de um estilo para o outro de acordo com as circunstâncias e os desafios apresentados. E aqui eu já toco num conceito importante que mais para frente eu vou conversar de novo, que é essa questão da flexibilidade, da agilidade, né? Então, o líder mais efetivo é aquele que consegue transitar entre esses estilos com maior agilidade, com maior flexibilidade, de acordo com a circunstância exigida, dentro desses desafios. E quando falo em desafios de liderança em time de gestão, eu falo nos desafios a serem superados com a criação de uma visão com um propósito em comum através da busca desses desafios e da transformação desses desafios numa realidade para a sua equipe, sempre inspirando com confiança que vai nos trazer credibilidade. E não existe liderança sem credibilidade, né? Sua credibilidade e sua inspiração de confiança pode vir através do desenvolvimento das pessoas e da delegação de poder. E quando a gente fala em delegar poder, eu gosto muito de usar um exemplo que é delegar e não delargar, né? Nós temos uma máxima e um hábito muito fácil de ser adotado, que é confundir o delegar com delargar. Simplesmente mostra e deixa fazer, né? Não vai, não supervisiona. Isso não é delegar, isso é delargar, né? E quando você delega, você motiva e enganja a sua equipe dentro daquele contexto, dentro daquele propósito estabelecido. Além disso, quando você enganja a sua equipe dentro desse contexto e desse propósito estabelecido, você estimula a participação de toda a equipe dentro de um consenso, modelando os valores através do exemplo. E aí, dentro disso, você gerencia as emoções e a automotivação que a Michelle tanto falou na exposição anterior, né? É claro que sempre você vai precisar negociar e administrar os conflitos. Os conflitos nunca vão deixar de acontecer, né? Mesmo você trabalhando com equipes de alta performance. E é claro que essa negociação e a administração dos conflitos só acontece através de uma comunicação de forma clara e de forma assertiva. Porém, não tem como nós falarmos de comunicação clara e assertiva sem nós falarmos de comunicação não violenta. E essa comunicação não violenta, que é baseada em habilidades de linguagem, que fortalece a nossa capacidade de continuarmos sermos humanos, sempre, mesmo que nas condições adversas, né? Então, em vez de nós nos comunicarmos com ações repetidas, com ações automáticas, a nossa comunicação se torna respostas conscientes,
sempre baseado no que nós estamos percebendo, sentindo e desejando. A comunicação não violenta, ela trabalha dentro dessas habilidades, conectando as nossas necessidades, mas nós não deixamos de ficar atento com as necessidades dos outros. E essa conexão entre a nossa necessidade com a necessidade do outro, ela é baseada em observação, sentimento, necessidade e um pedido. E essa autoconexão acontece através da empatia, que muito se fala hoje, mas que nada mais é você dar espaço para o outro expressar os seus sentimentos e as suas necessidades, se conectando com a autenticidade, que nada mais é do que você expressar os seus sentimentos e as suas necessidades. E essa autoconexão acontece através da observação, do sentimento, da necessidade e do pedido, onde na observação você vai saber o que houve, você vai observar o que houve, mas observe apenas os fatos, sem as suas interpretações, sem os seus julgamentos. Observe apenas os fatos. Depois você vai aplicar a empatia dentro do sentimento. Quais podem ser os sentimentos e as necessidades da outra pessoa nessa situação? E quais são as necessidades? Quais são os seus sentimentos? Quais são as suas necessidades dentro dessa situação? Veja que quando você entra numa investigação da necessidade, você sempre tem uma intenção na conversa. É dessa necessidade, da sua necessidade, e se conectando com a necessidade, com o sentimento do outro, ou seja, da empatia, é que nós extraímos a intenção da conversa de uma comunicação não violenta. E aí sim vem o pedido, né? Então, quais estratégias estariam nas suas necessidades, considerando sempre as necessidades da outra pessoa também? Qual atitude que sustentaria as duas necessidades, a sua e a do outro, em que você gostaria de pedir, em que nós adotaríamos? Sempre juntos, né? Marshall, ele fala, Marshall, que é o pai da comunicação não violenta, tem vários best-sellers escritos sobre isso, né? Ele fala que por trás de todo comportamento sempre há uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E dentro desse conceito de comportamento, por trás de todo comportamento, ter uma necessidade e da agressão ser uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, existem uma lista de sentimentos. Então, nós temos aí sentimento de abatido, de efetuoso, de agitado, agradecido. É uma lista muito grande que se conecta com uma lista de necessidade. Então, nós temos aí como necessidades a abundância, a aceitação, o acolhimento, a escuta, que também é uma lista muito grande. E quando nós investigamos as necessidades, nós entramos em contato com algumas comunicações não violentas, com algumas comunicações violentas, né? E aí eu utilizo aqui 3 exemplos de comunicação não violenta, onde nós podemos identificar quais são as necessidades que estão por trás dessa comunicação. Vocês arriscam dizer quais são as necessidades que está por trás dessa comunicação, por exemplo? Para mim, chega. Você nunca está satisfeito com o que eu faço. Podem digitar no chat aí, se vocês conseguirem identificar quais são as necessidades que estão por trás dessa comunicação, desse exemplo de comunicação. Para mim, chega. Você nunca está satisfeito com o que eu faço. Alguém se habilita? Podem digitar, não tem problema nenhum. Podem interagir. Vamos lá. O pessoal está envergonhado, né?
Tá bom, vamos lá. Ninguém quer arriscar. Então, essa aqui eu vou falar. A necessidade que está por trás dessa comunicação violenta é o reconhecimento e a valorização, né? Vamos lá, mais um exemplo. Você abre sessões para todo mundo aqui, menos para mim, né? Então, a necessidade que está por trás dessa comunicação é a necessidade de igualdade, de justiça, né? Vamos lá para o terceiro exemplo. Então, o terceiro exemplo ela fica me controlando o tempo todo, assim não dá. Qual é a necessidade apresentada por trás dessa comunicação? Né? Então, a necessidade de confiança, de independência, de liberdade. Né? Então, vejam que, através desses três exemplos de comunicação, nós já levantamos aqui pelo menos 5, 6 necessidades que estão por trás dessa comunicação. Mas, apesar de todo esse conhecimento dos estilos de liderança, pressupostos da liderança, comunicação da liderança, ainda paira aquela resposta que nós fizemos lá, aquela provocação que nós fizemos lá no início da aula, né? Como influenciar diferentes pessoas para que trabalhem juntas por objetivos compartilhados, né? Por um objetivo em comum. E aí, um time de alta performance, eu falo para vocês que nós devemos focar nas necessidades da relação e no contexto estabelecido, não só no problema, né? E isso também é um vício nosso, de focar somente no problema e esquecer das relações, esquecer do contexto, né? Porque é muito mais prático e acaba se tornando um hábito se focar no problema e não nas necessidades de relação e no contexto estabelecido. Dentro disso, eu gosto de trabalhar numa proposta de liderança ágil, né, onde nós precisamos ficar muito atento com esse conceito de agilidade. Então, lembra que em alguns slides atrás eu comentei daquela flexibilidade, né? Então, agilidade tem mais a ver com a capacidade de mudança de direção rápida, ou seja, de flexibilidade, né, do que com velocidade rápida, tá? Então, perceber os desvios que vão me tirar do caminho, que vai ou está me levando para o resultado esperado, ou desejado, ou para alta performance, né? Então, nós estamos falando de um líder em que ele é responsável pela gestão de um contexto e que necessita de capacidades para que se alavanque os seus resultados, para que se chegue à alta performance. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um líder assistencial do tipo visionário, e aí, dentro do tipo visionário, tem as características de clareza de onde quer chegar, né? Ter uma visão muito clara e muito assertiva dos seus resultados obtidos. E esse líder assistencial do tipo visionário, ele deslumbra soluções que viabilizem os seus resultados. E, ao mesmo tempo, esse líder na saúde, ele atua como agente da mudança, e esse líder, ele vai entrar dentro do estilo coach, onde ele inspira as partes interessadas. Rodrigo, quais partes interessadas? Todas as partes interessadas dentro de um processo, dentro de uma liderança. Né? Por quê? Porque são essas partes interessadas que vão sustentar e conquistar os resultados e a alta performance. Não é à toa que no centro desse modelo está o contexto. A partir do momento em que você tem um contexto, em que você tem um propósito muito claro para se sustentar o resultado e a alta performance, todos os outros quadrinhos, eles se justificam. É claro que dentro de cada quadrinho desse, abre-se vários processos específicos, né? E ainda nós falamos de um líder assistencial em que ele tem autoridade de fazer a gestão dos seus processos, mas sempre com foco na mudança.
Por quê? Porque quando ele tem foco na mudança, ele faz a gestão dos seus resultados e a qualquer momento ele pode mudar de direção, ele pode mudar de ferramenta a ser utilizada, ele pode tomar a decisão correta para que faça chegar no resultado estabelecido. Esse líder, ele precisa de características visionárias para evoluir nesse contexto, mas ele também tem que ser consciente das características coaching para que se questione esse contexto. Será que realmente esse contexto vai me levar ao resultado esperado? Vai me levar ao objetivo em comum de toda a equipe? E esse líder visionário que vislumbra soluções, essas soluções precisam suportar as capacidades e que essas capacidades desenvolvam todas as partes interessadas para que levem à conquista dos seus resultados e à tão desejada aí alta performance. Bom, esse modelo, ele é um modelo adaptado do Agile Business Hour, né? Então, ele é um modelo adaptado do negócio ágil, né? Mas ele é perfeitamente aplicável dentro da liderança em saúde, né? A partir do momento em que você tem um resultado muito claro e muito bem estabelecido dentro de um contexto para toda a equipe, nós partimos aí para essas três vertentes da liderança da saúde. Muito importante nós destacarmos aqui a definição do contexto, né, que é uma inter-relação entre essas circunstâncias que acompanham a situação estabelecida, que é lá os resultados estabelecidos. Bom, eu encerro por aqui, encerro com uma frase do Yuval, né, que fala que hoje a humanidade enfrenta uma crise aguda, não apenas por causa dessa pandemia coronavírus, que muitas vezes virou justificativa para tudo, né? Então, nós enfrentamos uma crise também pela pandemia, né, mas também pela falta de confiança entre os seres humanos. E quando nós falamos de um modelo de liderança dentro dessa proposta, a confiança é essencial e a confiança é primordial e, principalmente, os seus liderados e a sua equipe de alta performance precisa ter a segurança psicológica de que o erro é comum e de que o erro se corrige, né? Então, aquela máxima do ágil de que errar rápido para gastar menos, errar rápido reduz custo, errar rápido chega-se mais rápido ao resultado esperado, isso é muito usado nesse modelo de liderança. Bom, eu agradeço, me coloco à disposição junto com a Michele e com a Ruth para os questionamentos. Sensacional. A gente fica encantado em como a gente está precisando cada vez mais ouvi-los, né? Isso é muito bacana. Nós tivemos um probleminha ali no chat, ali, eu acho que ele estava com uma configuração que não estava permitindo os inscritos fazer algum comentário. Eu gostaria que agora nossos ouvintes ali testassem ali no chat, né? Ou deixei o meu celular ali para caso queira fazer alguma pergunta, mas eu tenho muitas perguntas. Adorei assim a questão ali do delegar e delargar. Eu acho que a gente faz muito isso, né? E a gente faz muito, a gente está sempre apagando incêndio. Samantha, seja bem-vinda, pode ficar conosco. A Samantha é líder do GT Assistencial, né? Então, está aqui conosco. E eu vou voltar aproveitar o nosso tempo, né? Vou voltar aquela pergunta para a Michele, que eu fiquei encantada também com a questão de estar em flow, né? E pergunto para ela assim, como foi ou como é, né? Essa mudança, né? Essa psicologia da mudança, né? E incluir algumas coisas que a gente vai trabalhar em algum local e não fica esperando que vai ter cromoterapia, um mindset, uma meditação, que a gente vai respirar, nós vamos ser, né, tocados de alguma outra forma. Como é essa... Porque nós trabalhamos com pessoas diferentes, né? Religiões diferentes, culturas diferentes,
Tem algumas pessoas que não gostam de ser tocadas, não gostam de ser ouvidas. Eu acho que é uma besteira, respirar, parar 5 minutos, né? Então, assim, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, Ruth, você trouxe bem uma questão importante, né? Eu trouxe ali alguns exemplos da Cleveland, e realmente para algumas equipes isso não faz sentido, né? E não é o início, assim. Tem que ser dentro da motivação intrínseca do que importa para você, né? Então, não é uma receita, uma cartilha que todo mundo tem que fazer dessa forma, porque muitas formações de líderes ou técnicas, né, por muitas vezes virou aquela questão assim, agora todo mundo tem que praticar atividade física, todo mundo tem que meditar, e tem que entrar numa receita. E não funciona desta forma, né? A pessoa tem que agregar valor e ter aquela motivação intrínseca. Trazendo um pouquinho da experiência, eu já trabalhava numa outra instituição aí do Sul, que era Plantry, né? E que teve que incluir metodologias alternativas antes da pandemia, né, para os seus colaboradores. E aí tinha lá uma lista para aplicação de Reiki, por exemplo, né, que depois foi incorporado no SUS, mas poucas instituições do Brasil trabalhavam com essa metodologia. Depois, já aqui em São Paulo, a gente trouxe pilares do próprio Plantry, né, que trazia aí questões de ter o momento da meditação, do relaxamento, com inscrições das equipes. Mas, Ruth, eu posso dizer a você que eu fiz uma proposta para a minha equipe de gestores, quando eu trabalhava num grupo maior, eu tinha 8 gestores, e no início de uma reunião eu fiz a proposta que se a gente pudesse respirar e aí ter 5 minutos antes de começar essa reunião, né, para o desenvolvimento aí da atenção plena e que eles estivessem no Mindfulness. Aí depois a gente escutou o relato, né? Pessoas diferentes, né? Algumas disseram, olha, Michele, eu abri os olhos, eu não consegui naqueles 5 minutos. Outras incorporaram em suas práticas essa questão do respirar, né? Porque meditar tem todo um aspecto aí, um contexto, mas estar no presente, fazendo aquilo que é o estado de flow que eu trouxe, é o maior desafio, né? Então, respirar é um aspecto que não envolve valor monetário, né? Por muitas vezes, né, quando a instituição está vivendo um momento de reconstrução, um momento de dificuldade, numa recente formação em que eu tive em Life Matters, que é de meditação, né, nos traz o seguinte: muito das nossas preocupações que a gente cria, e meu colega, e se acontecer isso, são da nossa mente. E no momento que a gente respira e mantém a atenção centrada no presente, a gente vive o momento. Não se criam historinhas, entende? Então, esse é o desafio, e por isso ensinar as pessoas. Esse curso aí do Soul, ele nos ensina para crianças no Brasil, né, como meditar nas escolas. Então, realmente, Ruth, como na área da saúde tem uma questão, eu trouxe a Cleveland aqui, porque a Cleveland é uma referência em saúde, né? E a gente sabe que, por vezes, as pessoas não buscam esses seus gatilhos, né? Tem já uma ginástica laboral no meio do trabalho, tem outras questões de outras empresas aí, o EHI traz exemplos disso, né? Na pediatria, a gente vê isso muito forte, que é a dança, o lúdico, o Plantry também traz isso, eu nunca me esqueço, né, de participar de um subcomitê de música e entretenimento, em que depois a gente pôde replicar no SUS também, as pessoas vão dizer, o Plantry é uma certificação internacional, mas tem os seus pilares lá que a gente consegue trazer, né, de estar no meio de uma reunião e aí passou a caravana da música lá, que estava trabalhando para alegrar a equipe da oncologia ou da pediatria, passando pelo hospital, e a gente fica naquele momento, né, de mudar a nossa energia e, consequentemente, volta com outro padrão para aquela reunião. Então, é um aprendizado de não desconectar a mente do corpo. Para quem estudou fisiologia, né, a nossa mente está completamente conectada ao nosso corpo. Então, acho que esse é um grande aprendizado para nós profissionais da saúde. Muitas pessoas querem, né, isso, mas muitas vezes as nossas equipes, e aí eu acho que é um grande desafio das empresas, elas estão carentes de necessidades humanas básicas, certo? Que é o quê? Eu me lembro quando nós começamos o Join Work, era, eu quero uma copa mais limpa,
um horário de trabalho, uma folga, né? Eram coisas, sim, questões de uniforme, eram questões de necessidades humanas básicas quando a gente olha a pirâmide de Maslow. E aí não vou querer falar de mindfulness e meditação quando o que importa para ele é ser bem tratado, né? Então, assim, eu acho que essa é a perspectiva do líder, não é o que importa para mim, mas o que importa para você. Ah, sensacional. É o velho conta até 10, né? Para a gente poder se reorganizar. Mas eu acho que também, no início, né, dos tempos, assim, nós tínhamos também uma forma de trabalho muito mais a clássica, que era voltada lá para a produção, enfim, né? Eu, que sou administradora, né, já passei por todas as escolas aí, e eu acho que isso hoje a gente está voltando às integrações, às conexões, né? Acho que isso foi uma necessidade que a gente viu assim, não dá para a gente trabalhar isolado. Eu gostaria de linkar com o Rodrigo, né, da apresentação dele, porque me chamou muito a atenção aqueles números que você mostrou ali, entre 3 e 10 pessoas, se 6 pessoas já diminui muito, né, a questão dos problemas que nós temos dentro das empresas, das instituições, né, de turnover, de rotatividade, de atestados, né, de afastamentos. Eu gostaria que tu linkasse isso, eu achei muito importante, e acho que vai muito ao encontro do que a Michelle está falando, dessa coisa da gente parar, rever, respirar, e alguém orientando, ter aquela pessoa, aquele líder, né, que é um líder, e muito do líder natural, né, que às vezes não é aquele líder que tem a função que recebe para ser o chefe, mas é aquele que recebeu, digeriu isso, né, e consegue harmonizar com os seus colegas, né. Então, gostaria que tu nos desse um pouquinho esses números aí que interessantes, né, porque eu acho que essa monitoração dentro das OKRs, né, as questões-chave, os resultados, né, nós temos que medir, e isso, apesar de ser uma meditação, uma expressão, nós temos resultados, né? Então, é esse link que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós. Eu acho que é muito interessante essa questão de tempo, é mais simples do que nós pensamos, né? Porque muitas vezes nós linkamos esses números e são números alarmantes, né? E nós estamos, essa organização, por exemplo, que eu trouxe esses números, ela não é uma organização de saúde, porque se fosse organização de saúde, você pode ter certeza que os números talvez seriam um pouco pior, né? Então, eu acho que é mais simples do que a gente pensa e que pode ser atenuado com uma simples pergunta, como a Michelle nos trouxe. É o que importa para você, né? E aí vale a provocação e a reflexão para todos aí, quantas vezes que nós, enquanto líderes, chegamos para os nossos liderados e perguntamos: o que importa para você? O que te faz feliz dentro desse processo, dentro dessa empresa? Eu falo, enquanto líder aí de equipes de físio, de fono, de alguns hospitais, que foram raras às vezes, né? Até porque nós temos essa limitação de que, se você pergunta, você se compromete com a resposta, né? Porque a gente espera que a resposta seja grandes coisas, aumento de salário, trabalhar menos, só que muitas vezes podemos ser surpreendidos pelas respostas, né? Então, como a Michelle usou o exemplo de um médico, que o que ele queria não era o que importava para ele, era o silêncio na hora dele evoluir, na hora dele prescrever, né? Então, muitas vezes custa-se menos do que nós imaginamos transformar esses números, né? Então, é um pouco de conceito errado que nós temos, e o medo, o receio de perguntar o que realmente importa para os nossos liderados, né? Porque você se compromete com a resposta. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que esses números que tu trouxe aí, quanto mais a gente mostrar isso, né, mais a gente consegue
perceber, porque às vezes a gente fica no subjetivo, né? Naquela sensação. Eu tenho uma sensação de que isso está acontecendo. Veio uma pergunta aqui pelo meu celular, eu acho que é Cláudia Aquila, que perguntou assim, eu botei aqui, ó. Perguntou, como eu posso ajudar minha equipe a ser mais unida quando preferem não ser unidos? E quando o estresse pessoal do indivíduo toma conta do ambiente de trabalho? Isso aqui acho que está em todos os lugares, né? Isso aqui não é só de onde a Cláudia deve ter manifestado essa posição, mas eu acho que está em muitos lugares. Jogo a pergunta para vocês, meus queridos universitários. Bom, Ruth, esse eu acho que é um desafio que a gente experiencia na prática, né? E aí eu não sei, a pessoa está perguntando em que contexto isso se estabelece, porque união, que a gente fala principalmente no ambiente de trabalho, né? União é a pessoa ter o respeito, gerenciar as emoções e normalmente todos trabalharem para um objetivo comum e se entenderem como pares, como contribuintes para aquele processo, né? Um jeito, né? E aí a minha experiência, eu tinha duas enfermeiras na minha gestão em que elas não eram supervisoras, em que elas não se falavam por algum aspecto importante, né? E eu escutei cada uma delas para entender o que acontecia dentro daquele processo, né? E pedi que elas tentassem fazer essa conversa e essa aproximação, porque eram pessoas que tinham visões completamente diferentes dentro daquele processo. Se as duas pessoas não estiverem abertas, o líder, eu entendo ele como um facilitador das suas equipes, né? E um outro hábito aí, Cláudia, que a gente realiza também, e recentemente, quando eu estava com um grupo, perguntar para a equipe, né? Não só o verbal, o que eles dizem, né? No meio de um trabalho em equipe, a gente observa que tem alguém que não está satisfeito, né? E para o líder, esse é um desafio, né? Chegar para a pessoa e perguntar o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? E também ajudar essa pessoa a ter um olhar e uma visão do como, porque é aquilo que eu trouxe para você. Se eu me incomodar com o Rodrigo, provavelmente tem alguma coisa em mim que eu preciso trabalhar, né? Eu posso ter características completamente diferentes do Rodrigo, mas se toca em mim, se aquilo me afeta, de alguma forma eu preciso olhar para isso, né? Porque pode ser o Rodrigo, amanhã pode ser a Samanta. Então, o maior desafio do líder é observar muitas vezes o que não é dito, né? E aí a pessoa fez lá uma expressão verbal e aí a gente chama a pessoa e pergunta: o que aconteceu, né? Como é que eu posso te ajudar? E aí a pessoa se sente confiança na sua liderança, e esse processo de confiança também é uma questão estabelecida numa conversa franca, ela vai conseguir avançar, né? A gente sabe que para chegar nesse estágio tem que também se conhecer muito, né? Ou se não usar de artefatos, muitas instituições de saúde têm programas que ajudam, tem, né, dentro da área de gestão de pessoas, tem as pessoas de business partners que ajudam nisso. Então, assim, como é que a gente consegue ter esse olhar? Mas a minha experiência, eu, Michele, né, todo quem já foi liderado por mim sempre fala um pouco do líder coach, né? E aí, escutar isso dos meus liderados é muito legal, porque eu faço a pergunta, gente, qual aspecto que vocês veem de negativo, de positivo em mim, como eu posso melhorar, qual é a percepção e a imagem que eu estou passando para o outro, mas a equipe não está unida. Unido, às vezes, são pessoas que dificilmente vão conseguir trabalhar juntos, né? E talvez seja perceber que elas possam trabalhar em outras equipes de uma forma melhor. E muitas vezes o conflito é gerado por insatisfações pessoais, né? Então, por isso a questão de tentar escutar todos os lados e entender aquela relação ali que acontece, né? Pelo menos é isso. Perfeito. Assim. Aproveitar um pouquinho, até de repente o Rodrigo, a Samanta pode contribuir também. Essa questão, assim, o que vocês acham mais fácil ou mais importante, ou que seja uma coisa mais organizada? Esses treinamentos terem pessoas de fora da empresa, da instituição, né? Ou esse líder, ele mesmo ser treinado e ele passar a treinar a sua equipe, a colaborar? Porque
às vezes a gente aceita, né, e entende melhor alguém de fora, né, uma consultoria, uma assessoria, e também, se é possível, customizar isso para cada instituição, né? Se a gente faz toda uma sensibilização antes com esses líderes, entendendo como é que... Porque, às vezes, tem pessoas que são bastante refratárias, que não conseguem, elas nunca vão conseguir passar aquilo, né? Então, talvez um programa de gestão de desempenho, a questão do feedback, como é que é dado esse feedback, quem dá feedback para quem, se o liderado pode dar confortavelmente um feedback para o líder, né, negativo, muitas vezes, né? Entende? Então, eu sei que essas relações são complicadíssimas, né? Mas aí eu gostaria de ver com vocês como seria mais adequado lidar com esse tipo, numa instituição que tem muitos problemas, como essa, talvez, que tenha bastante problemas de conflitos internos, né, de relacionamento, né? E como a gente pode ajudar isso, né? Ainda pegando o gancho da Michele, essa questão de união e de conflitos, né, dentro de equipe, nós vivenciamos isso todos os dias, né? Até porque o estresse é inevitável. Então, eu costumo trabalhar muito e falar para os meus que, acabei de falar de alguns conceitos que falam da necessidade não atendida, né? Então, geralmente, a pessoa que está ou não está em união ou está estressada com alguma situação ou com alguém da equipe, eu não falo da necessidade não atendida, mas sim da necessidade não entendida, né? Então, será que o que eu penso que a Michele está pensando realmente é o que está acontecendo? E, geralmente, quando você vai investigar, vai perguntar, e aí o papel do líder de conciliar e de colocar, não colocar panos quentes, né, mas mostrar para as pessoas em que realmente, e geralmente o que eu penso que a Michele pensa não é, né, porque eu acho que a Michele acha que eu não entrego o plantão direito, que eu deixo falha no plantão, que eu faço o plantão. Geralmente, aí quando você verifica a necessidade de ambas as partes e mostra para ambas as partes que geralmente não é isso que acontece e que existe um ponto de equilíbrio entre as duas partes, esse conflito é atenuado, essa união é atenuada. Quanto aos treinamentos, eu acho que depende da situação, depende do objetivo, né? Se for pessoas de fora da organização, eu prefiro e gosto que elas tenham uma realidade muito, muito clara, né, o objetivo muito claro desse treinamento, dessa abordagem com a equipe, porque senão pode colocar tudo a perder, né, o que é para ajudar acaba atrapalhando. Por outro lado, quando é feito pelo próprio liderado, quando é feito pelo próprio líder, tem sempre aquele sentimento de eu não vou me abrir, eu não vou falar tudo que eu tenho que falar, eu não vou me expor, porque lá na frente eu posso sofrer algum tipo de punição, né? Mas esse sentimento acontece quando não tem a segurança psicológica para tal, né? Quando esse relacionamento de confiança existe entre liderado e líder, é mais difícil acontecer isso. Mas a gente está falando de confiança, né? Quando a gente fala de confiança, vai de credibilidade, vai de tempo, vai de situações vividas, enfim, entra um monte de fator aí. A Michele é uma boa moderadora disso. Eu fui liderado da Michele, ela vai ficar sem graça. Maravilha. Maravilha. Então, e nós temos dentro das instituições, né, os núcleos de segurança, né, paciente. Então, a cultura do erro, né, a cultura do acerto, a cultura da punição, né. Eu, como trabalho muito com auditoria, né, então, acho que a auditoria é botar o pé na porta e entrar e só enxergar as coisas erradas, né, que tem. Então, essa mudança de conceitos, né, e contextualizações das coisas que tem, isso está muito enraizado nas pessoas, né? Então,
É um trabalho de formiguinha, eu acho que vocês estão de parabéns aí com todo esse trabalhão que dá. E é diário, como tu disseste, né, Rodrigo? A gente tem que estar atento e diariamente estar tentando ajustar essas coisas, porque não dá para fazer um treinamento um dia, daqui a 2, 3 meses, passar só a delargar, que eu adorei esse termo, vou usar, delargar daqui para frente, né? Vamos ver se tem mais algum comentário, mas fique à vontade fazendo as considerações, nós temos tempo ainda. Infelizmente, o nosso chat está complicadinho, eu acho. Ruth, como você comentou, né, essa questão de ou consultoria ou internamente, eu já tive algumas experiências aí como liderança em diferentes instituições, né? O que eu acho que é primordial para a empresa que venha desenvolver, se for uma empresa, entender que a organização ela é um sistema, né? E que, por vezes, quando se trabalha em redes, por exemplo, a gente sabe que tem diferentes sistemas, né? Instituições com culturas diferentes para uma fusão, né? Que é uma experiência que realmente é talvez o mais difícil numa transformação cultural. E aí você pode chamar uma consultoria externa que vai tocar algumas pessoas que vão desenvolver aquilo com seus liderados. Para outras não vai fazer sentido. Então, na minha opinião, preciso, ok, ter uma consultoria que vai fazer isso, tem essa habilidade, mas enquanto isso, em paralelo, a estratégia da organização tem que estar formando os seus líderes que vão sustentar isso ao longo do tempo. Eu nasci de um programa de líderes, né, dentro da instituição que eu trabalhava, que eu permaneci por 12 anos. Fui identificada para a gestão por meio de um programa de líderes. Então, assim, como é que a instituição vem desenvolvendo isso para todos os níveis e, ao mesmo tempo, sustenta na estratégia da organização essa mudança cultural? Né? Não é, na minha opinião, não é uma palestra, não é um programa, passa muitas vezes por assessment das altas lideranças, passa por coaching dessas pessoas, passa por autodesenvolvimento, mas os líderes, eles que vão sustentar a cultura no futuro. Então, não adianta vir só uma empresa externa, né? E aqui no Voluntários, a gente teve a oportunidade, dentro de alguns hospitais apoiados, né? E o grupo de GT de Pessoas faz, nós também participamos já, de apoiar alguns hospitais, de levar um pouco do nosso conhecimento e trocar. Mas a gente sabe que é uma construção, né? Que a empresa, a instituição, ela tem que querer essa transformação. Tem que realmente estar na essência dela isso. Senão... justamente porque, às vezes, eles buscam fora uma coisa que eles não, que não vai, como é que diz assim, deixa eu reformular minha pergunta, buscam fora alguma coisa que acham que é aquilo ali que vai resolver, e, na verdade, não resolve, né? Isso também nesse sentido. Então, ajuda, claro que ajuda a trazer habilidades, algumas competências, algumas coisas dinâmicas, enfim, organizar um pouco a casa ajuda, né? Mas esse tema de casa é dentro, né? Entende? É esse fortalecimento. Então, a gente não pode pensar que sempre os outros se não deu certo é culpa do outro que veio aqui e não conseguiu fazer, não conseguiu mudar meu pessoal. Então, como é importante essa questão? Não adianta eu estar dentro de uma instituição, eu sou um médico, eu estudei, eu sei fazer a minha cirurgia e eu tenho que ter outras habilidades, né? Então, assim como engenheiro, como advogado, como enfim, né? Eu preciso ter outras habilidades, eu preciso liderar muitas vezes e preciso tratar com essas pessoas. E isso tem que ser uma construção, como falou, né, Michele? E como é importante a gente ter ampliar isso, né? Ampliar para que a gente possa ser um pouco mais, assim, flexível, né? E ágil ao mesmo tempo. A gente tem uma dificuldade, como está difícil, né, para garimpar pessoas profissionais com perfil de liderança. Porque você se compromete, porque você dá trabalho, né? Ser líder dá trabalho. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em garimpar esses profissionais aí com que esteja a fim de, pelo menos a fim de liderar, né? Servir, né? De servir, justamente. Servir. E aí, a gente tem a grande cilada, né? Que nem todo, é o que a Ruth falou, nem todo
bom profissional técnico, ou na saúde, nem todo bom assistencial vai ser um bom líder. E se, de repente, você passa um bom profissional para a liderança, você perde a liderança e o bom profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu gostaria de perguntar para vocês assim, a questão da liderança, né? A liderança natural, uma coisa que a gente observa muito, né? E muitos líderes usam esses líderes naturais ali dentro para chegar na equipe, né? Para poder ter essa comunicação mais assertiva, enfim. E vocês acham que hoje, né, atualmente, assim, o líder, o chefe, ele ainda é um líder isolado, que ele fica lá no cantinho dele, lá no quadrado dele, né? E que será que os liderados ainda vêm assim, é o chefe, lá vem ele e tal, né? Essa diferença de líder de chefe, né? De quem manda e quem obedece. E quando o líder tem que ser realmente, né? Mandar porque tem que mandar e não está fazendo. E não... Então, gostaria que vocês nos dessem um pouquinho desse conhecimento aí. Eu acho que depende muito do líder, viu, Ruth? Ainda existe esse tipo de liderança, que causa medo, que causa terror, né? Claro que eu estou usando os termos aí extremos, né? Mas que passou ali na porta e falou, opa, acabou de passar, vamos fazer porque acabou de passar, né? Mas existem líderes e líderes, né? E esse líder que causa esse tipo de sentimento provavelmente não sobrevive muito, né? Então, é um líder em que está cada vez mais envolvido, no nosso caso, com o processo de eleito, com o processo de assistência, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa visão de gestão, essa visão de liderança, essa visão de projetos de planejamento estratégico, né? Então, é mais por exemplo, mais por inspiração e menos por medo, por coerção, por todos esses outros que a gente sabe que antigamente era. Mas ainda tem, e principalmente quando você tem muitos profissionais novos, né, recém-formados, e aí o pessoal ainda tem ele é o chefe, ele é o líder, aí tem esse sentimento aí. A gente tem algumas coisas que a gente ouve assim, dê poder a uma pessoa e você realmente vai, né, ver como é que ela realmente é. Mas também time de alta performance, tema de hoje, né? Alta performance, para alguns, né, quando a gente fala alta performance, tem que produzir, não respira, né? Então, esse time de alta performance, né, gostaria que vocês explorassem um pouquinho, né, sobre essa questão alta performance. Acho que isso chama atenção. Time de alta performance, eu tenho alta performance, o que é a performance, né? Como é que é isso? O Ruth, eu acho que veio muito naquela questão em que a gente trouxe dos resultados chaves, objetivos inspiracionais, né? Essa visão, então, tanto trazendo a concordância, né, de um líder que fica dentro de uma sala, que não vai conversar com as pessoas na operação, que mantém uma distância, ainda tem nas instituições a questão de quem está no cargo é o meu chefe, né? Eu obedeço quem está no cargo, depende culturalmente que estágio está, e aí tem um psicólogo que nos traz a maturidade da cultura, inclusive para o erro, né? Para sair para uma gestão disruptiva, não adianta só, muitas vezes, mudar a liderança, tem um histórico cultural do como as coisas funcionam aqui, né? Esse é um ponto. E outra questão é sobre produção. Nem sempre, e quase sempre, o volume, o mais, representa a qualidade. É a questão do valor, né? O que agrega valor? E aí eu trazendo um pouquinho, né, Ruth, trabalhei muito tempo por segurança, qualidade, cultura não punitiva, né? Tive tempos de estar lá na área de apoio e depois na liderança trazendo esse processo. E a gente vê o seguinte, né? Não é o produzir mais, como eu digo muitas vezes, não é o tempo que o colaborador fica no escritório repetindo 1000 apresentações, 10 mil dados, não.
o que importa é fazer correto da primeira vez, e para isso ele tem que estar com a inteligência emocional, né? Poder estar respirando, ter um momento de descompressão, ele conseguir fazer certo da primeira vez e ser reconhecido por isso. Então, assim, o time de alta performance, ele constrói junto para um objetivo comum. E nem sempre mais é resultado bom. Porque muitas vezes, né, a gente sabe, nos sistemas de saúde tem uma sobrecarga, né, uma superlotação nos serviços. E muitas vezes isso acontece por um problema de estratégia e reorganização do sistema de saúde, né? Nós sabemos que até hoje no Brasil a gente tem um problema de superlotação de serviços de emergência. E por que as pessoas não vão para as UPAs, né, para as unidades de atenção primária? Como é que a gente redesenha esse sistema? Então, a alta performance em saúde parte em se apoiar e também questionar as coisas como nós fazemos. Eu digo que o Covid foi um grande aprendizado. Eu venho bastante da academia, né? E a gente vê lá os ensaios clínicos que duravam, né, não sei quantos anos. Quando chegava para a prática, quem vem da academia e da prática, e o Rodrigo, a Samantha, né? Sabem, a gente às vezes tem muita distância entre o que a gente aprende na academia e o que realmente se executa na prática assistencial. E aí, não é muitas vezes tirar as acreditações também, muitas vezes, mais um checklist. É se perguntar, esse checklist agrega valor ou não agrega valor? Porque, com certeza, quando chegam os educadores da acreditação e a gente defende a nossa proposta, por que eu não tenho o formulário exatamente igual ao hospital da rua do lado e explico como é que eu garanto segurança nos meus resultados, eu tiro a sobrecarga da minha equipe. E reconstruir protocolos retirando etapas é um aspecto muito interessante da metodologia Scrum, que a gente utilizou por uma orientação de uma engenheira lá da Universidade do Alabama, que orienta a Cleveland, né? A professora Larson ensinava, reengenharia de processos, né? Eu não preciso fazer um processo que vai, inclusive, colocar em risco o colaborador e a segurança. Então, alta performance não quer dizer alta produtividade. E sim, né, a gente ter os mecanismos, a tecnologia, né, as questões que nos facilitam para que a gente possa trabalhar da melhor forma. Perfeito. Isso eu acho que fica bem claro, assim, porque realmente, eu preciso, né, principalmente os colaboradores, né, o que quer exigir de mim de alta performance? Eu tenho tudo isso. Tem uma pergunta aqui do Vitor Magalhães, ele diz o seguinte: o processo fica comprometido quando a organização tem um RH com muita fragilidade e sem uma atuação estratégica, e sim operacional, onde é uma prática de algumas organizações. Ele pergunta se está claro, eu botei no chat ali. O processo fica comprometido quando a organização tem um RH com muita fragilidade e sem atuação estratégica, mas muito operacional. É uma prática em algumas organizações, certo? Então, o RH que ele está mais ali para receber documento e pagar funcionário do que propriamente, de repente, ter uma atuação mais estratégica dentro da... Acho que é isso que o Vitor quis comentar. Né, o papel do RH dentro dessa instituição. Quem quiser responder. Eu acho que não só o RH, como qualquer outro setor do hospital, ele precisa estar alinhado, né? Com aí todo o planejamento estratégico, com todo o objetivo, e a partir do momento em que você tem um planejamento estratégico não muito claro, não muito assertivo, corre-se esse risco. E aí põe tudo a perder e todo o conceito de alta performance esquece. Porque realmente, se você só foca em operação, e no operacional, no resultado operacional, não existe alta performance. O que existe é o estresse da performance, né? Porque vai produzir muito em curto espaço de tempo e você vai perder todo mundo. Não tem resultado. O resultado exponencial que faz parte da performance, e quando a gente fala em resultado exponencial, não é só resultado assistencial ou operacional, nós também falamos de turnover, falamos de atestados, falamos de saúde do colaborador, então tudo isso entra no pacote, né? E aí esquece o conceito de alta performance, não tem como. Bacana. Nossa, estou encantada. Eu percebo também
falando um pouquinho reforçando isso que vocês estão dizendo, a questão da diferença de gerações que a gente, como líder, enfrenta também no nosso dia a dia. Falando um pouquinho da área da saúde, né, que é a área que a gente atua, eu percebo que a gente vê, inclusive, isso mais aflorado do que nas outras áreas. E eu acho que o papel da liderança, você tem que ter esse refinamento de como você vai atuar com uma pessoa que é de uma geração mais, vamos dizer assim, mais antiga e uma mais nova, né? Sendo delicado na maneira de falar. E é totalmente diferente, né? E hoje, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que você vê no perfil do próprio líder, porque você não pode assumir uma liderança, como a Michele falou, às vezes os líderes eles são impostos, não que ele nem tem, a empresa nem chega a olhar, a ter um olhar se ele tem realmente aptidão para ser líder. Não, você está lá naquele momento certo, na hora certa, então é você mesmo, né? E você tem que se virar. E aí onde você perde pessoas, enfim. E aí se você pega um setor que você tem essa diferença de cultura, de geração, que você tem que se desdobrar para entender essa equipe, eu acho que a dificuldade, e se o líder não tem esse preparo, é aí que a dificuldade acontece, né? E aí, falando um pouquinho, só comentando que a Ruth falou a respeito dos treinamentos externos, né? Eu acho que depende isso do quanto o líder está disposto a trabalhar por aquele cargo, por aquela equipe, e o quanto essa equipe está sendo receptiva também. Eu já trabalhei em algumas instituições que o líder não estava disposto a se abrir para a equipe, a ter esse contato mais próximo. E isso gerava, assim, um transtorno terrível que refletia diariamente na operação, né? Então, realmente, precisou-se fazer um trabalho direcionado ao líder e um trabalho depois para incluir ele e fazer ele se abrir com a equipe. Então, aí precisou de um treinamento interno e um externo, né? E é isso, eu acho que a gente, além de tudo, ainda tem mais esse ponto para se preocupar, né? Que é essa diferença de geração, que é imediatista, né? Que tem todas essas peculiaridades, eles querem ser reconhecidos a todo momento. Entrou agora, dali 3 meses, batem na tua sala perguntando quando vai ter promoção, o que a gente espera deles, né? Então, eu acho que cada vez mais, não dá para, assim, como dizer, você tem que ser mais claro, procurar ser o mais claro possível, alinhado com o propósito da empresa, mas do que você espera de cada um e o que você espera de resultado da equipe como um todo, né? Quantas coisas para mexer aí, hein, gente? Meu Deus, você dava um curso aí de várias horas. Nós estamos chegando ao final da nós são 28h18, a gente tem ainda mais uns minutos aí. Estou vendo aqui se a gente está recebendo mais alguma pergunta, mas acredito que não. Estamos livres, assim, para fazer nossas considerações. Gostaria que vocês fizessem as considerações de vocês, finais aí para a gente poder... E aí eu pergunto também, assim, talvez tenha alguns hospitais nos assistindo, e o que nós falaríamos para eles, né? Os hospitais do SUS, que estão com bastante dificuldade em várias frentes, né? E inclusive com falta de mão de obra, né? Falta de pessoas que possam, e talvez não tenham esse setor, ou esse, não digo setor, mas essa visão, assim, de ter um espaço ali para começar a trabalhar com essas lideranças. O que nós poderíamos entregar para eles, ou dizer, ou como se mexer, porque eu acho que tem alguns movimentos que podem ser feitos, né? Assim, com o que a gente tem, né? Com as pessoas que a gente tem, com os nossos funcionários. E me chamou muita atenção também o que o Rodrigo falou, que é a questão das pessoas que abandonam, né, as empresas por causa dos líderes, né? A maioria a gente vai ver assim, ó, eles abandonam, querem sair por causa dos líderes. Então, para a gente encerrar, gostaria
que cada um de vocês aí fizesse as considerações, com o que você, liberdade para falar o que não foi dito, né? Mas também uma mensagem para os nossos hospitais aí assistidos. Então, pode falar. Fica à vontade, Meire. Vai lá. Bom, eu gostaria então de agradecer, né, Ruth, esse momento aqui, o Rodrigo, a Samanta, você, né, todo o GT assistencial aí que a gente vem trabalhando, né, nessa trilha, o Voluntários da Saúde, né, toda a diretoria e do Voluntários, por poder estar compartilhando junto ao Sistema Único de Saúde, como você falou aí, a minha vida de gestão em muitos dos momentos foi no Sistema Único de Saúde, né, e em hospitais aí no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, e é possível sim, né, fazer, como a Ruth colocou, que vocês entendam que a pergunta simples do que importa para você e começar a fazer pequenas mudanças que muitas vezes não incorrem em onerar custos, né, para essa instituição é ouvir, né? Realmente estar aberto para escutar as pessoas. E aí, eu queria, além do que não foi falado aqui, que faz uma diferença enorme. Um dia que talvez nem o líder perceba que você não está bem, um outro colega vem e se aproxima de você e consegue fazer essa conexão. Então, o líder, como o Rodrigo falou, nem sempre vai estar no melhor dia, né? Mas muitas vezes um outro colega vai fazer essa conexão e vai fazer esse acolhimento para que as pessoas não adoeçam, sejam mais felizes e continuem no seu propósito da saúde. Então, nós temos que ser mais colegas, né? E mais facilitadores e esquecer um pouco, né, o cargo em que estamos, né? Porque nós não somos, né? Nós estamos ocupando um cargo temporariamente em uma instituição e estamos facilitadores. Então, muito obrigada a quem estava assistindo, deixamos os nossos contatos, se precisarem de alguma ajuda dentro do próprio Voluntários, lá no site, também tem lá como nós podemos apoiar, né? Tem vários hospitais que já são apoiados em trilhas de lideranças pelo grupo do RH, por outros colegas aqui que fazem parte, né, do Voluntários da Saúde, tá? Então, muito obrigada a todos e persistam. Não desistam. Eu queria agradecer também ao convite, mais uma vez, aí, do GT Voluntários, do GT Assistencial, Voluntários da Saúde, pela oportunidade de a gente estar colocando aí a nossa experiência. Já se vão 12 anos no SUS, né, prestando serviço para difícil de fome. E o que eu sempre tentei implantar nas minhas equipes é faça o melhor com o que você tem, né, que é a nossa realidade. E o que você tem nem sempre vai sustentar grandes custos, não precisa disso. Hoje em dia, apesar de toda a variedade de geração, de toda a dificuldade em que nós enfrentamos, grande parte da nossa equipe, de quem trabalha no SUS, vocês podem ter certeza que não trabalha no SUS por conta do monetário. Trabalha no SUS porque gosta, né? Existem, sim, profissionais que saem do serviço público, né, por conta do monetário, mas muitas pessoas preferem ficar ali porque gostam, porque se sentem bem, né, porque são bem tratados, porque são ouvidos. E é surpreendente como grandes soluções, né, que nos trazem grandes resultados, custam pouco, né? Às vezes uma simples pergunta clareia tudo e, nossa, mas só isso resolveu todo esse problema? Então, pergunte, dê espaço para ser questionado. Seja um líder que dê espaço para ser questionado, que dê espaço para sugestões, né? Não seja um líder fechado e que critica tudo quanto é sugestão. Não, seja aberto. Ou você é aberto a soluções simples, né? E aí é o mínimo que você pode fazer com o que você tem, ou uma hora ou outra você vai ser surpreendido, mas
com toda a realidade que a gente vive nos serviços públicos hoje, a pessoa que não é aberta a sugestões, que não é aberta e não tem a criatividade para sugerir sugestões efetivas, não se sustenta. Verdade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Samanta, querida, falar algumas palavrinhas. Eu acho que foi um show de aprendizado. Foi muito bom ter vocês aqui. Esse evento foi, assim, incrível. Sempre vocês com muito carisma, acolhendo o nosso GT assistencial, sabe, esbanjando conhecimento. Eu acho que é para isso que a gente está, assim, fazendo todos os nossos esforços, né? O GT assistencial hoje tem em torno de 80 participantes. A gente está percebendo que esse ano a gente teve uma atuação melhor, né? Tanto internamente, como a gente está conseguindo fazer esses eventos para promover, né, toda essa mão de obra tão qualificada, tão rica que a gente tem dentro do nosso grupo, né, e mostrar esse trabalho, mostrar que a gente está disposto realmente a compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, né? Então, eu acho que é nesses eventos que eu vejo que o nosso objetivo ele está sendo atingido, né? Não só por nós do assistencial, como pelos outros GTs também, que lindamente estão executando aí a tarefa que nos foi dada pelo nosso chefe maior, né? Que eu digo, o Torelli. E toda a diretoria, enfim. Eu acho que a grande mensagem que fica é realmente isso que vocês falaram, a questão de saber ouvir, né? De estar mais aberto a ouvir, a ter um olhar diferenciado para cada colaborador, não é porque a gente tem uma equipe, que nenhuma equipe é totalmente homogênea e vai reagir da mesma forma, por mais que a gente queira educar essa equipe do nosso jeito ou do jeito da instituição. Então, ter realmente esse olhar diferenciado para cada colaborador, tentar extrair dele o melhor, né? E assim, o melhor, principalmente o melhor que ele pode oferecer para aquela equipe naquele momento. Porque a gente sabe que assim, a gente como líder nem sempre vai estar bem 100%, todos os dias, o tempo todo. Então, eu entendo muito que a alta performance é aí que a gente tem condições de trabalhar essa equipe, né? É nas fragilidades, é no dia a dia, e tendo esse olhar diferenciado. E é o que vocês falaram, né? É sempre a gente procurar fazer o melhor, principalmente quando a gente tem escassez de recurso, mas assim, fazer o melhor naquele momento, enquanto a gente não pode fazer o melhor que a gente acha certo, né? Então é isso. Obrigada de coração por vocês terem aceitado o convite. Ruth, você sempre tão carismática, tão querida, eu sou super sua fã, você é maravilhosa. Obrigada. Imagina. Nossa mediadora eleita. Bacana. Eu que agradeço muito, sensacional. adoro estar no meio de vocês, eu aprendo muito, né? E sempre. Então, pode me chamar quando tiver as próximas, eu estudo um pouquinho antes para não ficar fazendo feio também, né? Porque vocês são tem muito alta performance aí. Mas eu agradeço muito esses momentos, eu acho que a gente, enquanto voluntários, né, que nós estamos ali, eu acho que esse é o propósito mesmo, nós temos que nos misturarmos, né, nos nossos GTs também, né, e aprender, porque vocês nos auxiliam lá no financeiro, a gente também auxilia vocês também na medida que tem alguma demanda aí da parte financeira, mas eu acho que esse é o propósito, né, então acho que nós estamos cumprindo, né, todas essas etapas, a gente está aprendendo, como tu disseste, né, Samanta? Esse ano foi melhor, a gente conseguiu até entender, né, o que nós estamos fazendo aqui, né, como voluntários, que a gente só eu quero participar, mas não está muito claro o que eu vou fazer, né, onde é que eu vou atuar. E esses fóruns, assim, de trabalhar isso e trazer essa informação para essas pessoas que estão nos assistindo, ou que seja mesmo aqueles que estão junto conosco ali o dia todo
no GT, mas só em fazer essas apresentações, o quanto a gente aprende também, né? Quanto a gente revê conceitos e rever, e começa, cada vez que eu vou fazer uma apresentação, parece que eu estou aprendendo de novo, né? Que a gente tem que fazer outras pesquisas, a gente tem que melhorar um pouquinho, e aí surgem tantas coisas bacanas, né? Então, acho que a gente tem que continuar cada vez melhor, né? A psicologia ali da mudança, a continuidade, a melhoria contínua, né? São essas ferramentas todas aí que a gente tem à disposição. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por quem ainda está conosco ainda aqui nos assistindo, né? E eu gostaria de passar para o Marcelo está aí conosco, quer fazer alguma consideração. O Marcelo, eu sou apaixonada por ele, porque ele, nossa, qualquer coisinha eu estou sempre pedindo para ele. Obrigado, Ruth. Não, o evento foi muito bom. Até compartilhei com vocês também no chat, né? A AVS tem um próximo evento que vai ser presencial, que vai ser agora do GT Financeiro. Vai ser no dia 19/8, no auditório da ANAP. A gente convida todos também a participarem. A gente agradece ao Rodrigo, a Michele, a Samantha e a Ruth. Muito obrigado. Vamos encerrar o nosso live de hoje e aguardando as próximas, né? Obrigado, um beijo grande para vocês todos e seguimos. Obrigada. Sucesso para todos nós. Obrigada.